O segredo não é a ferramenta, é a intenção. É sobre isso que falaremos nesse módulo, que eu vou te falar que eu considero um dos mais importantes que você vai aprender. Porque se você entender qual que é a sua intenção, qual que é realmente o seu objetivo, tudo vai mudar. Muita gente acredita que o sucesso com IA vem da ferramenta certa, mas deixa eu te contar a verdade nua e crua sobre isso. A ferramenta não faz o mestre. A intenção é que faz. Você pode ter um robô ultra mega inteligente. Você pode ter um robô que faz a maior parte das coisas. Só que se você não souber como comandá-lo, ou melhor, como direcioná-lo, nada vai adiantar. É, Pensa comigo. Você pode ter uma ferramenta que faz muita coisa. Você pode ter algo que seja extraordinário. Eu posso vir aqui e te passar o meu melhor prompt, posso te passar os meus melhores agentes, eu posso te dar de graça para que você acesse o Alfredo ou outras ferramentas. Se você não souber qual que é a intenção que você tem com essa ferramenta, ela vai ser apenas uma ferramenta bonita, mas completamente inútil para o seu negócio. E por que eu falei que aqui para mim é uma das melhores estratégias? Você deve ter escutado eu falar essa frase. Abraham Lincoln fala isso. Se você tem uma, você tem 8 horas para derrubar uma árvore, passe 6 afiando o machado. Aqui é a hora de você afiar o machado. Todo cliente, todo começo de processo, todo início de projeto, eu, Vitor, faço exatamente isso. Aqui do meu lado esquerdo existe uma lousa. Eu faço de forma manual mesmo, tá? Existe uma lousa aqui, um quadro branco, que eu pego minhas canetas e vou desenhando todo o fluxo. Eu vou entendendo o que vai conectar do ponto A para o ponto B. Como é que eu quero que o cliente chegue no final, qual que é a jornada que ele vai ter que fazer. E para isso precisa de um processo. E você precisa entender o que você vai querer fazer. Qual é a intenção nessa jogada? A intenção é saber onde você quer chegar. É ter clareza sobre o que você precisa resolver. E é usar a IA como uma arma estratégica. É como um brinquedo de curiosidade. Você só vai conseguir pedir para o ChatGPT utilizar da melhor forma quando você entender qual que é o objetivo que você quer que ele faça. Quando você pergunta coisas genéricas, ele vai te dar respostas genéricas. Quando você faz algo mais estruturado, ele vai te responder com algo mais estruturado. A maioria das pessoas que usa IA para pede frases motivacional, pede me ajudar a escrever um e-mail, um texto, uma mensagem, responder alguém. Eu quero que você use a IA para construir sistemas, para automatizar vendas, para criar conteúdo e para escalar seus negócios. Eu não quero que apenas seja um amigo, um best friend ali que você vai ficar conversando. Se for essa a sua intenção, amigo, você está no curso errado, você está na aula errada e eu não quero que você se frustre no meio do caminho. Aqui é para você chamar realmente para você ir no campo e jogar de forma certa. Sabe que muita gente desiste da IA porque acha que ela vai pensar por você. Esse é um dos maiores problemas que eu encontro hoje com todo mundo que eu converso. Quando eu vou dar palestra, quando eu vou fazer alguma aula, eu pergunto assim: quem aqui já usou o ChatGPT e não te respondeu o que você queria? Maior parte levanta. Vou dizer que acho que 80, 90% das pessoas levantam a mão. E elas falam: eu pedi para ele uma coisa e ele respondeu outra. Eu pedi para ele me mostrar o verde ele me postou amarelo. Ele começou a alucinar, ele começou a dar umas respostas nada a ver. Ele começou a me enrolar, ele falou que em 1 hora, 2 horas, em 5 horas ele ia resolver aquele problema e nunca chegou aquele problema. Falando sério, ele começou a alucinar. E o ChatGPT ele só alucina quando ele não tem comandos certos ou comandos específicos. Quando o seu ChatGPT começar a te dar respostas muito loucas ou algo que não tem nada a ver com o que você está falando, você pode usar esse prompt. Pode responder, falar para ele assim: ei, pare de alucinar. O que você precisa que eu te responda para que você volte ao caminho certo? Você vai ver que ele vai te dar uma lista de perguntas que muitas vezes ele não sabe como caminhar ou como responder. E aí ele vai continuar, ele vai pegar aquilo e vai te dar a resposta para você continuar no trilho, ok? Sem intenção clara, você só vai ficar testando o botão no ManyChat ou copiando o prompt do TikTok sem entender o porquê. Se você não entender a intenção, você só vai ficar copiando o que o fulano fez, a estratégia que o ciclano fez, mas sem intenção nenhuma. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Aqui você vai construir com um propósito. Cada automação, cada fluxo, cada conversa com o ChatGPT
para ver a tua missão, ok? Vamos agora jogando estratégico. Você não está aqui para ser um usuário, está aqui para ser um jogador. Coloca essa frase no teu coração, na tua máquina, né? Eu tenho uma caneca aqui, eu quero que vocês usem. Eu dei isso lá atrás no Brasil, eu trouxe lá para o Brasil aqui, ó. Ó, eu não sou todo mundo. Sabe o que é isso aqui? Minha mãe diz isso para mim várias vezes. Você não é todo mundo. Aqui em Portugal seria você não é toda a gente. O que quer dizer isso? Se todo mundo está fazendo, eu não preciso fazer. Sabe por que eu não sou todo mundo? Minha mãe falava o seguinte: se todo mundo tirou nota baixa, você não precisa ter tirado nota baixa. Se todo mundo está indo para um caminho, você não precisa ir para aquele caminho. Você pode ir para aquele caminho, se aquele caminho fizer sentido para você. E como é que você vai saber se esse caminho faz sentido para você? Toda vez que começar um projeto, você vai pegar uma folha em branco, ok? E você vai começar a listar nessa folha qual que é o seu objetivo inicial, qual que é a dor daquilo ali. Como é que você vai resolver? Naquele fluxo que você vai resolver, o que você vai resolver? Você vai resolver o quê? É um problema de atendimento? É um problema de classificação de lead? É um problema de venda? O que você vai fazer? O que você vai resolver? Qual dor que você vai resolver? E quando o cliente, o lead, qualquer pessoa chegar no início, como é que ele tem que sair para o fim? Qual que é a jornada que ele tem que percorrer? Quando você faz isso no papel, fica muito mais fácil, muito mais claro para você depois criar fluxos com mais inteligência ou mais rapidez. Porque no papel você começa a olhar fluxos e entender processos que talvez você não tenha mapeado ainda, porque não era claro para você. Mas quando você começa a desenhar isso, realmente fica muito mais claro. Então eu te convido nessa aula, né, a partir desse momento, você ser um jogador que vai criar a estratégia antes de ir a campo. Nos próximos módulos, eu vou ensinar você a ir para a ferramenta. Eu vou ensinar você a usar as ferramentas. Só que, como eu disse no início, não adianta nada você saber dominar as ferramentas se você não sabe para que utilizá-las. Entenda, melhor do que a ferramenta que você vai usar é a estratégia que você vai usar. Na maior parte das empresas que eu entro, eu já sei se eles vão vender ou se eles não vão vender ou como é que eles vão utilizar pela estratégia que eles estão usando. Eu não pergunto inicialmente qual ferramenta que ele está usando. Eu simplesmente pergunto, como é que você faz isso? Qual que é o seu objetivo para aquilo? Se eu perceber que ele não sabe nem para o que ele está fazendo naquele fluxo, ou naquele momento, ou naquele setor, é claro para mim que está errado. E o problema é no fluxo, e não na ferramenta que ele está usando. Eu costumava, né? Vou ensinar vocês depois a fazer isso. Eu costumava usar as ferramentas que o próprio cliente já tinha. Então, eu não pedia para eles mudar a ferramenta. Então, eu me adaptava à ferramenta que o cliente já tinha. E você vai encontrar isso. Tem clientes que já têm ferramentas, têm contratos, já está tudo estruturado. Você não vai fazer ele comprar uma nova ferramenta. Então, você tem que entender aquela ferramenta. Só que para você entender a ferramenta, o que você tem que fazer, gente? Estruturar o processo. E o processo é o grande segredo na automação. Você tem que entender a lógica daquilo. A lógica é o seguinte, entenda que a automação é tudo cis. Se você fizer aquilo, vai ter essa reação. Se você fizer isso, vai ter essa reação. Se você entrar para o lado esquerdo, você vai ter esse caminho. Se você entrar para o lado direito, vai ter esse caminho. Pode ser que os caminhos se cruzem lá na frente de novo, mas você tem que ter uma jornada. E nessa jornada, quando que você tem uma bifurcação? Quando você tem uma dúvida, você tem ações diferentes. E nessas ações, você tem que saber onde tem essas bifurcações, ok? Então, trabalhinho de hoje, tá? Pegue uma folha em branco, desenhe o passo a passo do seu lead ou do seu fluxo. Quando você for, ele vai mandar uma mensagem no meu Instagram. Dessa mensagem do Instagram, eu preciso perguntar qual é o nome dele, eu preciso perguntar qual é o telefone dele, eu preciso perguntar qual é o e-mail dele, eu preciso perguntar se ele já é nosso cliente, eu preciso saber se ele não é nosso cliente. Eu já tenho uma base onde eu posso consultar se ele é nosso cliente. Se ele for nosso cliente, ele vai seguir por esse caminho. Se ele não for esse cliente, ele vai seguir por esse caminho. Se ele for meu seguidor no Instagram, ele vai ter esse caminho. Se ele não for meu seguidor, ele vai ter esse caminho. E você começa a desenhar isso, mas com o objetivo do que ele vai fazer. Então, se ele te mandar uma mensagem no Instagram, qual é o objetivo que você quer para ele? Você quer que ele seja seu seguidor? Você quer que ele se torne um cliente? Você quer vender algo? Você quer instruir ele? Você quer apenas colocar ele num grupo de WhatsApp e você depois fazer um lançamento? Você quer que ele levar ele para uma agenda e dessa agenda você marcar uma reunião com ele? O que você quer fazer? E aí, a partir daquilo, você vai para a ferramenta. E aí, amigo, tem N ferramentas que fazem isso. Aí você pode brincar com elas. Nós vamos ensinar as principais aqui, que é a que eu uso até hoje na agência.
enquanto nós ainda não temos nosso sistema próprio, mas elas são ferramentas que estão aí no mercado, são ferramentas grandes, são ferramentas boas, com custo baixo pelo que ela entrega e com certeza você vai conseguir entregar muito para o seu negócio ou para o seu cliente, ok? Então, meu amigo, antes de ir para campo, vamos começar a desenhar a estratégia, vamos fazer o que tem que ser feito de forma certa e eu te espero na próxima aula já com essa estratégia desenhada. Tamo junto, bora pro play, abraço!